Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou o professor Diego e essa é a nossa disciplina de contabilidade do agronegócio. Nós vamos estudar hoje sobre depreciação como custo de uma cultura temporária. Como nós já estudamos, as culturas temporárias têm as seguintes características. São aquelas sujeitas ao replantio após a colheita. Normalmente o período de vida é curto e após a colheita são arrancadas do solo para que seja realizado novo plantio. E nós temos como exemplo a soja, o milho, o arroz, feijão, batata, legumes, aqui a mandioca. E essas culturas também são conhecidas como cultura anual. Então nós podemos encontrar por aí tanto a nomenclatura culturas temporárias como cultura anual. Nós já estudamos também a contabilização desse tipo de cultura. A cultura temporária, ela fica lá no nosso ativo circulante. Enquanto ela está sendo formada, ela é registrada na conta estoque em andamento, como se fosse, um estoque em andamento numa indústria. Dessa forma, todos os custos serão acumulados numa subconta com o título específico da cultura e informação da conta culturas temporárias. Então, todos os custos para essa formação, para a formação dessa cultura, são registrados numa subconta lá do nosso estoque em andamento. Então, nós temos aqui um plano de contas modelinho. O primeiro, o ativo. O segundo nível, ativo circulante. Dentro do ativo circulante, nós temos lá o disponível, temos os direitos, as contas a receber. Depois nós temos os estoques. Então, aqui num terceiro nível, nós temos a cultura temporária em informação. E essa conta aqui, analítica, dentro dessa conta sintética, é que recebe todos os custos dessa cultura enquanto ela está sendo formada. Posteriormente à sua formação, ela é transferida para essa conta dentro de produtos agrícolas. Então, até a colheita, lembrem-se que até a colheita, nós estamos numa cultura temporária em formação. E essa cultura temporária é um ativo biológico. Lembram-se que os ativos biológicos são plantas ou animais vivos. Por isso, ele é um ativo biológico, porque ele está ainda em formação. Após a colheita, é que se transfere, então, todo esse custo de formação para essa conta aqui, dentro de produtos agrícolas. Essa conta figurará no nosso estoque, no nosso exemplo aqui, como um estoque de produtos agrícolas, o milho. Então, eu trouxe essas imagens para ilustrar melhor para vocês. São lá do livro do professor José Carlos Marion, o livro Contabilidade Rural, a 14ª edição. Então, na formação do ativo biológico, nós temos esses custos, com plantio, adubação, sementes, calcário, mão de obra, irrigação, herbicidas, produtos químicos. A própria depreciação, que nós vamos estudar hoje, figura aqui dentro dessa formação. Todos esses custos são alocados aqui nessa conta do ativo circulante, cultura temporária, ativo biológico e o nome da cultura. E os custos da colheita também figuram aqui dentro dessa conta. Só lembrando que uma coisa é a formação da cultura de forma física, aquela que a gente observa na fazenda, né? E a outra coisa é transformar tudo aquilo em número e demonstrar isso por meio da contabilidade. Por isso que quando a gente olha o valor de uma conta, a gente precisa entender que ela representa tudo aquilo que foi gasto na formação dessa cultura. Posteriormente, aquela formação da cultura e os gastos, os custos com a colheita, nós transferimos aquele saldo aqui para produtos agrícolas. Então, nós temos um produto agrícola que figura dentro do meu estoque no meu ativo circulante. E os gastos com beneficiamento, acondicionamento, que são basicamente, a título de exemplo, aqueles gastos com embalagem,
figuram aqui dentro também, ok? Posteriormente, a venda do produto, nós damos baixa então nesse estoque e transferimos esse valor para uma conta de resultado lá na nossa DRE. Aqui então na DRE é demonstrado esse custo do produto vendido. E lembrando que as despesas são separadas do custo, então elas estão registradas separadamente, demonstradas na DRE separadamente. São praticamente aquelas despesas com juros, as despesas com o salário do pessoal do administrativo, despesas de comissão. Então elas estão registradas todas aqui, separadas do custo daquela cultura e informação que nós estamos vendo. Outro ponto importante para nós recordarmos é a mensuração. Nós temos dois tipos de mensuração, a mensuração pelo custo, menos a depreciação, e a mensuração pelo valor justo, menos as despesas com vendas. Então, nós estamos estudando ainda a mensuração pelo custo, ok? A próxima aula nós vamos aprender como é a mensuração pelo valor justo. Mas tudo que nós já vimos até aqui em sala de aula é a mensuração pelo custo, certo? Então, a norma brasileira de contabilidade, NBC-TG 29, que trata dos ativos biológicos e dos produtos agrícolas, ela diz que o ativo biológico deve ser mensurado ao valor justo menos a despesa de venda no momento do reconhecimento inicial e no final de cada período de competência. Exceto nas situações em que não haja cotação de mercado para o ativo biológico, este deve ser mensurado ao custo. Então, a prioridade é aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos trabalhar, com a mensuração ao valor justo. Mas nós estamos aprendendo primeiro o custo, para depois nós entendermos o valor justo. Ok? Então, rapidinho aqui um exemplo para ficar mais transparente para vocês. Vamos supor que até a colheita eu tive um gasto lá, um custo de R$100.000 para produzir todo esse milho. E até a colheita, após a colheita, melhor dizendo, ele passou a ser um produto agrícola. Ele não é mais um ativo biológico. Então eu registro lá por R$100.000. Então vamos supor que hoje eu colhi e eu tenho R$100.000 no meu estoque de milho. Só que a norma me diz o quê? No dia de hoje eu preciso mensurar a valor justo. Os R$100.000 foi a mensuração ao custo. Mas na data de hoje, como ele está passando da colheita para ser um produto agrícola, eu preciso mensurá-lo ao valor justo. Então vamos supor que lá na cotação da Bolsa de Valores hoje, esses R$100.000 que eu tenho de milho, ele está valendo 120. Então como que eu vou mensurar no meu balanço? Por 120. Esses R$100.000 que eu tive de gasto aqui com o meu custo, ele vai estar representado aqui agora por 120, que é o valor justo. Mas isso nós vamos ver na próxima aula. Isso aqui é só para ilustrar, para vocês entenderem que deve ser mensurado ao valor justo. Mas primeiro nós estamos aprendendo o custo, ok? E por último, antes de falarmos da depreciação, nós precisamos diferenciar os custos das despesas. O custo de cultura, nós também já estudamos sobre isso. São todos os gastos identificáveis direta ou indiretamente com a cultura ou o produto, como sementes, adubos, mão de obra, combustível, a depreciação, que nós vamos estudar, etc. Aqui como exemplinho do custo indireto, o custo com depreciação do trator utilizado em mais de uma cultura. Não tenho como identificar diretamente para aquela cultura, então ele é um custo indireto. E a despesa do período, que é diferente de custo, entende-se todos os gastos não identificáveis com a cultura, não sendo, portanto, acumulados no estoque, mas apropriados como despesa do período. Então, aqui como exemplo, despesa de venda, aquelas com propaganda, comissão de vendedores, as despesas administrativas e as despesas financeiras, aqui com juros e taxas bancárias. Então, por exemplo, o pessoal do escritório, lá da minha fazenda,
da minha empresa, esse gasto com o pessoal do escritório é uma despesa. Ele não é um custo, não está sendo gasto diretamente na minha formação da cultura. Ok? Então, após uma breve revisão do nosso conteúdo até aqui, nós vamos falar sobre a depreciação. Nós vimos que a depreciação ela faz parte do custo da cultura se aquela máquina, aquele equipamento, aquele veículo estiver tratando diretamente da cultura. Por exemplo, um veículo, um trator, que está trabalhando diretamente ali na cultura, a depreciação desse trator vai ser considerado um custo. Mas, por exemplo, se for um veículo do administrativo, que não tem nada a ver com a cultura, a depreciação desse veículo vai ser uma despesa. São coisas distintas que nós acabamos de diferenciar no nosso último slide, o custo da despesa. Então, o que vem a ser a depreciação? Ela é a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado e do intangível, e ela será registrada periodicamente nas contas de depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que tem por objeto bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. Alguma máquina ultrapassada, alguma coisa desse tipo. Então, a depreciação se dá de que forma? Pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, no caso aqui do exemplo de um trator, eu utilizo ele durante os anos que ele está lá disponível para aquela cultura e ele vai se desgastando e ao final da vida útil dele ele tem um valor irrisório de venda. Pela ação da natureza, pode ser que esse trator acabe enferrujando, então ele vai perdendo valor durante o tempo. Ou obsolescência, se for um trator que perdeu a sua utilidade porque ele já está ultrapassado com o passar do tempo, então a depreciação ela tem essa função. Ao registrar a depreciação na minha contabilidade, significa que está diminuindo o valor de algum bem lá do meu ativo imobilizado. Ok? Então, para nós iniciarmos, o que seria um valor depreciável? Esse valor depreciável é o custo de um ativo ou outro valor que substitua o custo, menos o seu valor residual. O valor depreciável é o custo menos o valor residual. Então vamos dizer que, aqui como exemplo, eu comprei um trator por R$100.000. Certo? Lá no final da vida útil desse trator, a entidade identificou que ele pode estar valendo R$4.000. Então eu paguei R$100.000. Hoje, por exemplo, daqui 4 anos, ele vai estar valendo para a entidade R$4.000. Então esses R$4.000 eu não vou depreciar, eu só vou depreciar o valor depreciável, que é os R$100.000 que eu paguei, menos aquilo que eu espero vender, aquilo que eu espero obter com a venda desse trator ao final da vida útil dele, que é os R$4.000. Então o valor depreciável nesse exemplo seria de R$96.000. Ok? Então a depreciação é também a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil. O que isso significa? Vida útil de um trator, 4 anos, aí em média. E o valor depreciável, R$96.000. Então, esses R$96.000, ele vai entrar como custo durante 4 anos. Ok? Depreciação é a alocação sistemática, é aquele custo mês a mês do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil. Então, eu tenho R$100.000 do trator, menos os R$4.000 que eu espero obter com a venda desse trator ao final da vida útil, eu tenho R$96.000. Esses R$96.000,
vão se perder no tempo, digamos assim. Com o uso desse trator, esses R$ 96.000 vão se acabando. Essa é a lógica da depreciação. Então, esses R$ 96.000, eles vão sumir, digamos assim, da nossa contabilidade durante 4 anos. Então, lá no final dos 4 anos, esses R$ 100.000 não vai valer mais R$ 100.000. R$ 100.000 menos 96. Entenderam? Então, no nosso exemplo, se ele tem 4 anos de vida útil, ele vai depreciar R$ 24.000 por ano. R$ 24.000 vezes 4 anos, eu tenho R$ 96.000. E R$ 2.000 de depreciação por mês. Essa é a alocação sistemática. Todo mês, ao fechar o balancete da nossa contabilidade, nós vamos contabilizar essa depreciação referente a esse trator. Então, mais uma vez, só para ficar bem claro para vocês. O valor depreciável é o custo de um ativo menos o seu valor residual. Aqui no nosso exemplo, o custo seria R$ 100.000. O valor residual, que é aquilo que eu espero obter com a venda desse trator no final da sua vida útil, no final desses 4 anos, é de R$ 4.000. Então, esses R$ 96.000 vão entrar como custo, aqui no nosso exemplo, da nossa cultura temporária. Só que vai entrar em R$ 96.000 de custo durante 4 anos. R$ 2.000 por mês, R$ 24.000 por ano. Uma outra forma que nós temos de depreciar um bem é a depreciação por hora. Essa é até uma recomendação aqui do professor José Carlos Marion, lá do livro de Contabilidade Rural, 14ª edição. Por quê? Ele diz da seguinte maneira: implementos agrícolas como tratores, colhedeiras, aparelhos agrícolas, etc., não são utilizados ininterruptamente durante o ano, como normalmente são os equipamentos industriais, em virtude de entre-safra, chuvas, geadas, ociosidades, etc. O que isso significa? No nosso último exemplo, o trator, a vida útil de 4 anos. Aquela vida útil é definida pela depreciação fiscal, lá da Receita Federal, para se calcular tributos. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe aqui, porque não é o nosso objetivo. A Receita Federal até tem uma tabelinha lá, estimando a vida útil, a porcentagem anual de depreciação, que inclusive aqueles 4 anos da depreciação da vida útil do trator, que eu utilizei no último exemplo, é tirada da tabelinha da Receita Federal. Mas aquilo é para cumprir o fisco, para cumprir uma tributação. A realidade é diferente daquilo. Qual seria aqui, então, a recomendação do professor José Carlos Marion? Desta forma, recomenda-se a apropriação da depreciação em decorrência do uso às respectivas culturas ou projetos. Daí a necessidade de calcular a depreciação por hora, estimando-se um número de horas de trabalho por equipamento, em vez de quantidade de anos de vida útil. Então, por exemplo, em média, o trator dura, a vida útil dele é 4 anos, tudo bem, mas pode ser que numa cultura tenha geada, tenha chuva, esse trator ficou mais tempo parado. Em outra cultura, de mesmo tipo de cultura, por exemplo, o milho, duas propriedades, uma propriedade o trator trabalha mais, na outra propriedade trabalha menos, e até mesmo na própria empresa, 2 tratores, que um trabalha mais, outro trabalha menos, e ele não vai depreciar o mesmo tanto em 4 anos. Um trator pode 4 anos estar bom ainda e o outro não mais. Então, o ideal seria calcular essa depreciação por horas utilizadas. É o mais correto aqui. Então, ele estima lá no livro que a vida útil de um trator, isso identificado pelo fabricante, isso vai de cada fabricante, certo? Cada fabricante tem lá a sua especificação de horas de trabalho de um trator, por exemplo. Então, 8.000 horas de vida útil desse trator aqui. É uma outra forma de calcular.
O mesmo exemplinho aqui em reais. O valor do trator, R$100.000. Ao final da vida útil desse trator, espera-se vender por R$4.000. Então, o valor que vai depreciar é o valor de R$96.000. Valor depreciável. Para calcular a depreciação por hora. Então, nós pegamos esses R$96.000, que é o valor que vai depreciar desse trator, e dividimos pela vida útil. Se esse trator tem uma vida útil de 8.000 horas, eu divido os R$96.000, que é o valor depreciável, pelas 8.000 horas. Então, eu tenho um valor de R$12 por hora trabalhada desse trator. Se ele trabalha 1 hora, significa que eu tenho um custo de R$12 dentro dessa hora na utilização desse trator. Então, suponha que esse trator trabalhou as mesmas 100 horas do nosso exemplo no mês. 100 horas vezes R$12, que é o valor da hora da depreciação, então eu tenho R$1.200 nesse mês que ele trabalhou 100 horas. No mês seguinte pode ser que ele trabalhe menos, pode ser que ele trabalhe mais. A depreciação vai ser diferente. Por isso a importância de depreciar por horas. A vida útil ser identificada por horas e não lá por anos, como nós vimos no último slide. Essa aqui é uma recomendação lá do livro Contabilidade Rural do professor José Carlos Marion. Como fica então a comparação dos dois modelinhos que nós já fizemos? O mesmo valor do trator de R$100.000. O primeiro exemplo que nós damos foi lá da Receita Federal, da tabelinha da Receita Federal, que diz que um trator é depreciável em 4 anos. A vida útil desse trator é 4 anos. Então, pelos nossos cálculos aqui, nós temos um valor depreciável de R$96.000, que é os 100.000 que eu paguei pelo trator, menos aquilo que eu espero vender dele no final da vida útil. R$96.000 dividido pelos 4 anos que eu posso depreciar esse trator, então eu vou ter uma depreciação de R$2.000 por mês, R$24.000 por ano. Que aqui o cálculo é os R$96.000 dividido pelos 4 anos. Eu tenho então uma depreciação de R$24.000 por ano. O outro exemplinho que nós demos, que é lá uma recomendação do professor José Carlos Marion, que essa depreciação deve ser feita utilizando as horas trabalhadas desse trator. Então, numa vida útil de 8.000 horas, nós pegamos o mesmo valor depreciável, R$96.000, dividimos por 8.000 horas, então nós temos lá R$12 por hora trabalhada de depreciação. Então, supondo que em um mês esse trator trabalhou 100 horas, essas 100 horas vezes os R$12 por hora, então eu tenho R$1.200 de depreciação dentro de um mês. Aqui há uma diferença de R$1.200 da realidade, que ele trabalhou 100 horas nessa cultura, e essa depreciação aqui de R$2.000 no mês não condiz muito com essa realidade do nosso exemplo. Perceberam? Fazendo por horas a vida útil do trator, dentro de um mês eu tenho R$1.200 de custo com a depreciação. Se fosse lá pela legislação fiscal, eu teria R$2.000. Existe uma diferença aqui, então, entre a legislação societária e a legislação fiscal. Mas nós ficamos aqui com a contabilidade, tratando de contabilidade com aquilo que é a realidade, com aquilo que condiz a realidade. Para efeito de tributação, depois há os ajustes lá no final do período, para calcular a tributação. Isso é uma outra história. Para a contabilidade em si, o que nós devemos fazer é aquilo que condiz à realidade, aquilo que serve para uma prestação de contas aos usuários da informação, aos usuários dessa demonstração contábil que nós vamos estar demonstrando em algum lugar. Então, esses usuários eles têm que perceber que condiz a realidade dos fatos contábeis
ao invés daquilo que não é real. Para terminar, eu trouxe um exemplinho para vocês, para dificultar um pouco o assunto. A única diferença aqui seria que esse trator trabalhou em duas culturas. Então eu não vou depreciar totalmente esse valor em uma cultura só, eu tenho que fazer um ajuste. Então vamos supor, aqui eu trouxe como exemplo duas culturas temporárias, o milho e o arroz. Então a cultura do milho, esse trator trabalhou 80 horas e na cultura do arroz ele trabalhou 20 horas. Então para eu chegar ao custo de depreciação dessa cultura, eu preciso fazer um rateio. Vamos supor que ele trabalhou essas mesmas 100 horas durante um mês. Aquela depreciação da hora R$ 12,00 e a depreciação do mês R$ 1.200. Então, se ele trabalhou somente 80 horas na cultura do milho, eu tenho que fazer esse cálculo, o 80 sobre 100, que foi essa 100 aqui que ele trabalhou, que o trator trabalhou na cultura, nas duas culturas, melhor dizendo. Ele trabalhou 100 horas por mês, só que não foi em uma cultura só, foi em duas culturas. Então eu faço esse rateio, 80% desse valor eu jogo como custo da cultura do milho e 20% desse valor eu jogo como custo da cultura do arroz. É uma forma simples, eu só trouxe para vocês saberem que existe essa possibilidade. É um custo indireto, a depreciação. Aqui a gente tem que fazer esse rateio. É simples, mas eu só trouxe para vocês tomarem conhecimento que existe essa forma também. Nem sempre um trator vai trabalhar só numa cultura. Aqui no nosso exemplo eu trouxe duas culturas e essa forma de cálculo para vocês aqui. Então nós terminamos aqui o nosso estudo sobre a depreciação. Espero que tenham aproveitado. Caso não entenderam alguma parte, voltem o vídeo, assistam novamente e podem tirar dúvidas com o professor. Muito obrigado então e até a próxima aula.